apelo, né, da comunidade, o Ministério Público vai instaurar um procedimento administrativo, a princípio, para poder analisar as bases de cálculo, os cálculos realizados pelo município, para ver se houve alguma irregularidade, ilegalidade nesses cálculos, e, em havendo, o Ministério Público tem atribuições para ingressar com ação em favor de toda essa comunidade que nos procurou, né? Então, nós passaremos agora a analisar as amostragens, né, que muitos dos contribuintes que aqui compareceram deixaram cópias dos seus carnês de PTU, tanto do ano passado, do exercício passado, como do exercício desse ano. Então essas amostras vão ser analisadas para que a gente possa ver se houver fundado receio de que houve mesmo um abuso, uma irregularidade, uma ilegalidade. O Ministério Público pode, de pronto, pedir numa ação um pedido liminar para que haja a suspensão do pagamento que está próxima já, para que isso seja prorrogado. Mas, para isso, é necessária a análise dos documentos. Qual é o prazo mínimo? O prazo mínimo que nós temos dentro das nossas regulamentações internas é de 30 dias para poder analisar essa situação. Claro que, diante de todo esse clamor, nós vamos apurar isso para tentar dar uma resposta à população no menor prazo possível. Enquanto isso, a população tem que ir pagando normalmente o imposto, já que vence agora e começa a vencer em maio. Enquanto não há provimento judicial que ampare a população a não efetuar o pagamento, o aconselhamento é que isso seja feito. Mas o ideal é que a gente consiga analisar tudo isso antes do dia 10 de maio. Seu Luiz, eu queria que você me explicasse, então, a gente está vendo que a revolta de todos vocês tem nome, é IPTU, né? Exatamente, IPTU. Eu só peguei eu tenho vários lotes aqui na cidade, mas eu peguei um do bairro Santa Terezinha, que é considerado um bairro de baixa renda, um bairro bastante pobre. Então, o que eu paguei ano passado aqui, nesse bairro, um lote, R$ 99,61. Esse ano vai para 293,59. Isso corresponde a 196%. Mas o meu questionamento não é referente a isso. É uma empresa que veio a Palotina e fez a avaliação de todos os terrenos, a tal da planta genérica. Constataram aqui, ó, esse lote tem duas edificações em cima, tem um mercado e uma casa. E está aqui, ó, área construída 0. O que essa empresa foi fazer em cima desse lote? Aí me falaram que foi feito via satélite. Que tipo de satélite que foi esse que não constatou que nesse lote tinha duas edificações? Então, meu questionamento é isso aqui. O que essa empresa fez em Palotina e onde é que foi parar o nosso dinheiro? Porque o dinheiro da prefeitura é nosso também, do contribuinte. O que ela fez com o nosso dinheiro? Ou seja, a sua análise aqui do seu lote ainda está errada. Está errada porque tem duas edificações em cima e aqui consta 0. 0 edificação. Sendo que quando não tem edificação em cima, o imposto é mais caro. Esse é o meu questionamento. Ou seja, né, o que o senhor está querendo saber é por que então que a prefeitura contratou uma empresa para fazer essa revisão, essa correção dos valores venais e ainda assim a empresa conseguiu errar, né? Exatamente. Isso que eu quero saber, porque parece, eu não tenho certeza do que estou falando, que essa empresa foi contratada pelo município e teve uma despesa de R$700 mil, quase R$1 milhão. Onde é que foi parar esse dinheiro? Se essa empresa não constatou que em cima desse lote tinha duas edificações. Ou seja, você está dizendo ainda que no seu caso o imposto não deveria ser maior. Não, eu paguei 99, foi para 293. Então... Senhor, explica pra gente então, tá todo mundo revoltado com os valores, como é que ficou no seu caso? Ficou que está impossível de pagar. Porque eu estou 2 anos sem trabalhar por causa da cirurgia do coração. E agora está aqui o problema. De 140 pular para R$354. Um terreno lá no bairro Pioneiro, lá embaixo do Brasil Vale. Então eu não tem como pagar. Vocês então são contra a forma como a prefeitura está cobrando? Eu sou contra esse aumento abusivo. Para nós é abusivo, porque 250% de juros, aonde que tem isso? Isso não existe. É um absurdo. O senhor prefere o Sinópolis? Se o senhor puder tirar o óculos, a gente consegue identificar o senhor melhor. Aí. É Vivaldo Santos que eu estou vendo aqui, né? Pode ir?
Vamos lá, seu Vivaldo Santos, qual que é a sua profissão? Eu sou aposentado e pequeno empresário na área de imóveis em Palotina. Seu Vivaldo, no seu caso, como é que ficou essa situação referente ao aumento do IPTU? A situação aqui em Palotina, do meu ponto de vista, o IPTU é uma cobrança legal. O que eu acho ilegal é como foi majorado. Eu vou mostrar que um imóvel, eu tenho alguns imóveis na cidade. Esse imóvel aqui eu paguei o ano passado R$125 de IPTU. Esse ano está aqui R$680. Teve um reajuste de 294%. Agora eu pergunto, na atual conjuntura econômica do Brasil, tem margem uma prefeitura cobrar 294% de reajuste do imóvel? Isso é um dos casos. Eu tenho outros casos aqui, próximo dos 290. Esse aqui foi aumentado de 289% com relação ao que eu paguei o ano passado. É essa a minha reivindicação, que eles recolham esses carnês, a exemplo do que foi feito em Toledo, a exemplo do que foi feito em Cruzeiro do Oeste, a exemplo do que foi feito em Londrina, e façam os novos cálculos. E aplica-se a infração do ano anterior do que foi cobrado, relativo a 2017. Não jogar essa carga, mais essa carga tributária em cima do assalariado. Seu Frederico, explica para mim qual que é essa diferença de valores. O senhor está trazendo aí na mão uma comparação que mostra que não tem orçamento que aguenta. Explica para mim essa diferença, o que o senhor acha disso? Eu acho um absurdo, né? Para não dizer outras coisas, né? Porque eu acredito na situação que está o nosso país, um aumento num ano do IPTU em 305% é um absurdo. Quanto era antes? Quanto o senhor pagou ano passado por um lote? Quanto ficou esse ano? Como que isso vai pesar o orçamento do senhor? Paguei o ano passado 133 e o mesmo lote esse ano 403. Deu uma majoração, um aumento de 305%. Pesa muito, né? Eu também sou aposentado hoje, né? E eu tenho, inclusive, outras propriedades, tenho lotes, porque a crise está grande, eu tenho vários lotes, inclusive está vazio, as casas vazias, e tenho também um prédio onde era hotel, fiz tudo kitnet, mas tenho 2 apartamentos vazios, 2 salas vazias, e já baixei os preços e não tem jeito. Fica difícil pagar. Fica difícil, não tem como. 790? Tem que pagar isso. É? Pessoal, vamos filmar aqui, ó, todo mundo. Traz aqui, vamos filmar, ele vai filmar pra... Vamos entrando no auditório aqui, ó, na primeira porta à esquerda, tá? Primeira porta à esquerda. Pode ir. Majorista. Tudo bem? Aí também, né? Essa quinta-feira. Por favor. Tudo bem, irmão? Tem que pra cá. Opa, tá meio... Tá bom? Não, mas a minha casa não tem 100 metros quadrados, tem 80, então eu quero que reajuste o valor. Aí isso eu acredito que a prefeitura está fazendo, basta também ter que ir lá buscar. Doutora Cristiane, o que eu queria dizer para a senhora é que já criou-se uma jurisprudência nas cidadezinhas de suspender o pagamento do IPTU e fazer um resto. Nós viemos aqui no Poder Judiciário porque já tivemos no Poder Executivo, tivemos no Poder Legislativo. Eu estive a semana passada, falei com a secretária da senhora, a senhora parece que estava em viagem. E o que nós queremos, esse povão aqui,
é que o imposto seja suspenso o pagamento, porque se nós fizermos o primeiro pagamento, nós estamos efetivando a coisa. Isso aí não é certo. Isso aí não é certo. Por que nós estamos no Poder Judiciário? Porque a senhora tem competência e tem autoridade para suspender esse imposto aí e fazer um reestudo sem ninguém pagar. Que pague lá para novembro. Já nós ia encher 3, 4 salas dessa aqui, porque a maioria não sabe. Eu gostaria de fazer um questionamento. Pelo que eu sei, os senhores não fizeram esse movimento na frente, ouvir o que o executivo tinha para dizer. Mas foi essa quantidade de pessoas? Não foi porque eu acredito, eu vejo, senhora promotora, eu acredito que esses carnês do PTU não foi entregue ainda, justamente porque o dia 10 está se aproximando. Então eu pego o carnê dia 9. Ou eu pago, hoje eu não pego os 30% de desconto. Nunca na história de Palotina um carnê do IPTU foi entregue no mês de maio. Sempre é fevereiro, março no máximo. Então houve algumas trâmites legal, então no meu ponto de vista, até hoje não entregou os carnês. É providencial que esses carnês sejam entregues próximo do dia 10. Por quê? Aí a população fica com aqueles 30% de desconto, corre lá e paga. Aí está efetivado o golpe. Eu chamo isso aí de golpe. Houver uma irregularidade nas alíquotas e no valor apurado. Porque eu não vou pedir para que se suspenda o pagamento de algo que de repente está correto. Não tem cabimento um negócio desse. É temporário. A senhora não vai pedir para acabar com o PTU. A senhora, com toda a autoridade, vai pedir a suspensão provisória, tipo uma liminar. O senhor, me desculpe, mas eu não vou. O senhor não vai ficar aqui falando o que eu tenho, eu deixo de fazer. Eu vou fazer aquilo que eu, enquanto promotora, estou apta pela lei a fazer. E não o que os senhores querem que eu faça. Doutora, por favor. Até porque eu, enquanto promotora, não deveria estar sendo alvo desse tipo de manifestação popular. Essa manifestação popular, em primeiro lugar, deveria ter acontecido a chamado dos próprios nossos representantes vereadores, quando a lei foi aprovada e antes dela ser aprovada na Casa de Lei. Olha os vereadores que estão aqui nos representando hoje. Olha bem. Porque eles aprovaram. Mas não chamaram o povo para ir lá. Por que não chamou? Cadê os vereadores? A imprensa para ir lá para poder forçar antes de acontecer. Mas é só 3 que vai no nosso lado. Porque depois vem pressionar o Ministério Público para fazer o que vocês querem, gente, isso eu não vou aceitar. Eu sempre atendi em toda a população aqui, na vai ser feita a análise. Os que aprovou não deram a cara a tapa aqui. Tá aqui o que não aprovou. Os que aprovam o que não presta do município, não é hora de aparecer aqui. O que está aqui é os que não aprovaram. Não aprovaram. Olha, vocês vão me desculpar. O público não pode nem merece ser envolvido em palcos de disputas políticas partidárias, tá? Então, dessa maneira, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. A minha análise vai ser em benefício dos consumidores, sim, dos senhores, mas eu vou ter que analisar os casos para ver se há um indício de irregularidade. Para que eu peça uma suspensão do pagamento, igual o senhor está pedindo, essa análise prévia eu tenho que fazer. Eu não posso pedir pura e simplesmente, porque não existe, a lei não permite isso. Para que o Ministério Público peça uma tutela de urgência ou uma cautelar, ele tem que demonstrar de plano
que alguma irregularidade existe. Então, sem essa análise, não dá. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é uma questão de má vontade. Existem requisitos legais que eu tenho que obedecer, não é? Já tem uma jurisprudência. Já tem jurisprudência. Não, mas... Doutora, o problema é o tempo. O problema é o tempo. Eu tenho que fazer a análise. Você tem que trabalhar para prorrogar esse pagamento desse IPTU. Entendeu? Tem manobra. Vou jogar para frente daí. Senão não vai dar tempo para a doutora trabalhar. Administrativamente falando. Mas judicialmente falando é mais complicado. Que fizeram do nosso terreno, que nós moramos na rota de caminhões. O bem que nós temos lá já está desvalorizado e muito. Nós deveríamos ser isentos por aguentar a rota de caminhões lá. Nós deveríamos, só que aumentaram. Eu não sei como é que chama os termos ali. Eu não sei para quanto, porque eu estou pagando mais de R$1.000 do que eu paguei o ano passado. Então, qual é? Nós não recebemos. Eu fui na prefeitura e eles... Do ano passado. Do ano passado não. Eu não trouxe nada. Então eu queria saber qual é o critério que eles usam para avaliar um bem que está desvalorizado. Mas é isso. Em função da rota. E tal. Mas era uma questão assim, ninguém sabia quanto. Aí o prefeito, junto com o Pedrinho Bruno, foi na rádio e disse que o aumento não seria tanto assim, que era para o pessoal ficar tranquilo. Então ninguém se manifestou. Né? Só apenas iam dividir em 3 partes. Eu tenho uma casa na Rota dos Caminhões que em novembro ela valia 67 mil. Foi avaliada em 208 agora. Desses 208, só 44 que eu vou pagar o IPTU. Então eu queria saber por que essa avaliação de 67 para 208. E o ano que vem vai subir de novo. Se eu vender essa casa e o comprador vai fazer a escritura, ele vai pagar o ITBI sobre os 208. Aí a moça na prefeitura falou assim para mim, não, mas a senhora, o comprador tem que fazer um contrato, registrar em cartório, reconhecer firma, ele vai pagar o ITBI pelo aquilo que a senhora vender. Eu falei, mas só isso eu estou sabendo, ninguém sabe. Aí eu pus um lote à venda, a imobiliária ligou para mim, a senhora está vendendo um lote? Eu falei, tô. Quanto a senhora quer? 100? Não, mas o cara vai passar aí, a senhora fala que é 120. Eu falei, mas eu não dei para você vender? O lote era eu que estava vendendo, o negócio era meu. Então a imobiliária também fica em cima, né? Eles fazem um valor absurdo, né? Porque eu não posso vender o lote, a imobiliária está em cima. Ah, mas vende por tanto. Mas ele também quer ganhar bastante, né? Então eu só queria saber por que o valor venal subiu tanto. Mais de 100%, fica na roda dos caminhões. O meu subiu 3 vezes mais. Então nós vamos escolher aqui. Escolham entre os senhores umas 10, 15 pessoas. Quem está pegando as novas residências agora? Para a gente poder recolher o material, instaurar o procedimento. E daí, até amanhã, eu já vou fazer contato com o executivo. Mas não é aumento de TTU, gente. Aqui, ó, eu já cansei de falar. O vereador aprovaram aqui, Délio. Nós não aprovamos o TTU. Os vereadores aprovaram o projeto. Eles podem revogar. Nós aprovamos a planta genérica de valores. A planta genérica de valores do município de Palotina. Projeto 62, quem quiser entrar na íntegra. O que é isso? Nós não aprovamos, o vereador. Gente, isso aqui, esse projeto, essa planta genérica aqui, é exatamente a mudança do valor venal dos imóveis, que é a base de cálculo do imposto. Então, não foi o imposto que subiu, houve alteração na base de cálculo dele. E por isso alterou o resultado final. Mas 44% em cima desse valor venal, tem mais 44%. Não, senhor Benedito, é 44% mais 8, do valor. mais 8 até chegar a 63 anos. Não. Agora é 44%. Mas, gente, é 44%
em cima do valor venal e não a mais, entende? Não é 144%. Tem que ser simples, ó, se é 100 mil, pegou 44 para fazer o cálculo. Né? Simples. Então, o ano que vem vai ser mais 8, depois mais 8, em 3 anos vai chegar a 60. Só que jogaram o valor em cima muito alto. Nós vamos botar a mão pela Segundo ano que estou pagando IPTU no meu lote lá, e não tem nem iluminação pública. Só tem um asfalto, não tem nada, mano. Como é que não é o mesmo? Tem mais carneiro ali que vai ter que ver sem iluminação pública em lote vazio. Serem aqueles que eu já atendi, peguei um carnezinho, permaneçam sentadinhos para eu entregar a cópia, tá? Os demais, a gente já disse como é que vai ser, né? Vamos analisar os cálculos, vamos analisar tudo, vamos estar em contato com o Poder Executivo, vamos estar em contato com o Legislativo e os senhores vão ser os primeiros a saber o que está acontecendo diante dessa manifestação e do pleito de vocês. O nosso bairro está errado. Aí eu paguei à vista. Aí eu vou entrar na justiça para receber meu dinheiro. E quando que eu vou receber meu dinheiro de volta? O Ministério Público pode entrar daí para fazer repetição. Porque eu paguei meu dinheiro à vista e vou demorar para receber uma coisa que é meu? Aí eles vão ficar usando meu dinheiro. Mas a senhora pode entrar com mandado de segurança também, tá? O direito que garante isso. Não, o negócio é não pagar. Beleza. Momento assim que a Câmara de Vereadores também se pronuncia em relação a esse projeto, aqui no fórum, ocasião em que contribuintes vêm ao Ministério Público. Viemos acompanhar então aqui a manifestação dos contribuintes junto ao Ministério Público, que se sentiram lesados devido ao aumento do valor do IPTU, então, que foi decorrente ao aumento então, da nova planta genérica, né, da aprovação do projeto da nova planta genérica. O que eu vejo assim é que, devido ao tempo que ficou parado, 10 anos, esse valor foi um valor que foi muito abrupto, né? Foi muito rápido o valor. Então, o aumento foi uma diferença muito grande. Lotes que valiam 50 mil hoje valem 200. Então, esse valor acabou subindo. Isso é um exemplo, né? Existem vários outros casos. Por isso que ano passado, na época que teve projeto, houve uma emenda, né? Que fosse cobrado, então, sobre o valor avaliado, venal, 44% fosse o índice para cobrança de impostos do IPTU. Vou exemplificar. Um terreno, um imóvel que vale 100 mil reais, terá o seu IPTU calculado em cima de 44 mil reais. Ano que vem será 52% e 2020 60%. O projeto original previa 60%. E historicamente sempre foi 60%. Então esse amortecimento da cobrança que os vereadores proporam através da emenda no ano passado foi justamente porque já se previa que haveria aumentos bem grandes devido à alta valorização nesses 10 anos que não foi feito nenhum outro tipo de estudo, né? Então agora vamos acompanhando. As pessoas que acreditam que estão pagando um valor muito elevado devem ir na prefeitura, no setor de tributação, irem lá, levarem o seu carnê e verificarem por que está sendo pago. Se estiver errado, se a pessoa não discordar e estiver errado e não conseguir resolver, venha nos procure na Câmara dos Vereadores que nós vamos ajudá-los então para que os valores sejam adequados dentro, logicamente, dos valores reais. Nós não podemos também pedir para o prefeito que ele cobre 50% a menos, porque é a lei, né? Não podemos falar que se o terreno, por exemplo, o imóvel vale 100 mil, nós não podemos obrigar o prefeito a valorizá-lo em 80 ou em 60. Então, nós tem um limite até onde os vereadores podem atuar e onde o Ministério Público pode atuar também. Portanto, até a promotora estava aí e falou que ela também não pode passar por cima da lei. Então, existem também a defesa do consumidor, a defesa dos cidadãos e também o que deve ser feito. Vemos assim que as pessoas que se sentirem prejudicadas devem procurar sim os seus direitos, devem procurar a Câmara dos Vereadores. Também é importante que as pessoas tenham essa conscientização política de acompanharem os projetos, sempre quando tiverem projetos polêmicos, vão na Câmara dos Vereadores, porque lá também decide bastante coisa. Então, esse projeto mesmo passou lá dessa atualização da planta genérica. Não vejo que deveríamos ficar adiando a atualização dessa planta genérica mais para frente, apesar de eu não ter votado por sobre um voto de Minerva, no dia eu não votei, no projeto não precisei votar. No entanto, eu não vejo que deveríamos adiar mais um ano ou mais outro ano, porque daí no ano que vem teríamos um valor ainda mais elevado. Então vai chegar uma hora que as coisas têm que se estabelecer.
E já foi feita uma emenda também no projeto do ano passado, que agora a cada 4 anos, no primeiro ano do mandato de cada prefeito, independente de quem for eleito na próxima, vai ter que fazer a avaliação da planta genérica, justamente para que não ocorra esses saltos grandes aí de diferença de valores. Então as pessoas possam ter sim um valor mais condizente com a realidade do que ter esses aumentos abruptos, porque muitas vezes o cidadão não se programa para ter um gasto maior, justamente porque ele espera que sempre continue, né? Sempre na vida da gente se programa para manter um nível, né? Foi a mesma coisa na época do pagamento do PVA, né? Que o Beto aumentou de 2,5% para 3,5%. Também, e ressaltando que o IPTU é um imposto que fica no município, diferente de outros impostos. O PVA, por exemplo, um carro de 100 mil reais, você vai pagar 3.500 reais de imposto. E um terreno construído, uma construção de R$ 100 mil reais, aqui hoje o município vai pagar 220. Então, é uma grande diferença. E a gente sabe também que o município precisa de dinheiro. Sem dinheiro não tem escola, não tem posto de saúde, não tem atendimento em 4 horas lá no hospital municipal. Então, existe também a necessidade, temos que ver os dois lados, da gestão e o lado do povo. Presidente, é importante ressaltar que essa avaliação assim, dos imóveis foi feita pela prefeitura. Isso, foi uma empresa contratada que venceu a licitação, que fez essa avaliação dos imóveis e deu o valor dos lotes, né, por rua, e também o valor dos imóveis, das construções, dependendo se for de madeira, de material, de concreto, e as mais variadas, apartamentos, casas. Então isso aí tudo está previsto na lei. Também o tempo de uso da casa, por exemplo, uma casa que tem 20 anos de uso, ela tem 20% de desconto. Isso está lá na lei. São as pessoas que estão tendo o valor cobrado integralmente, podem ir na prefeitura, mas minha casa tem 20 anos, então ela vai pagar 80% dos 44. Então ela também tem esse direito, mas então ela tem que procurar o setor de tributação e verificar se sua cobrança está sendo feita corretamente.